trouxe essa palavra. E quando a Ginalva me chamou, já fazia alguns tempo, né, que eu estava orando, e eu sei que Deus tem algo tremendo. Amém? Eu queria que os irmãos trouxessem a Bíblia. Abra ali em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos 4, 35. Uma passagem que todos nós conhecemos bem, mas sempre tem algo a mais para aprender da palavra. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. Então vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Senhor amado, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença e nós queremos, ó Pai, que essa noite, que não seja eu falar, mas o Teu Santo Espírito tem toda liberdade essa noite a me usar. Quero ser um vaso de honra nas Tuas mãos, ó Pai. Eu quero que o que for ministrado essa noite seja o que está no Teu coração, não no meu coração. Porque no Teu coração, ó Pai, a verdade, a alegria, a transformação, a realização. E nós já Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está aqui. E aonde a Tua presença, há transformação. Aonde há a Tua presença, há mudança. Aonde o Senhor está presente, as coisas não podem se tornar mais as mesmas. Por isso, ó Pai, nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, nós abrimos a nossa mente e abra os nossos olhos, porque nós queremos ver a Tua glória essa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Não desanimes, Jesus acalma a tempestade. Amém? Queridos, quando eu estava lendo, meditando e ouvindo algumas palavras, veio a palavra tempestade. Alguns fatos aqui que nós devemos entender o que significa essa tempestade. As tempestades da vida, elas existem. São muito reais. Elas estão presentes nas nossas vidas. As tempestades da vida, elas são inevitáveis. Não tem como fugir delas. E elas são imprevisíveis. Por quê? Elas podem chegar de repente, sem você esperar, sem você se prevenir. Ela vem, aparece para qualquer um de nós, para qualquer momento, sem aviso prévio. E no momento que você pensa assim, e agora? Às vezes é uma doença, às vezes um luto, às vezes problema de relacionamento, às vezes problema de financeiro. Alguma coisa acontece que parece assim, poxa, minha vida agora virou de cabeça para baixo. Eu não sei o que eu vou fazer. Isso é a tempestade da vida. Além de inevitável, ela é imprevisível e muitas vezes nós não conseguimos administrar essa tempestade.
Muitas vezes ela foge do seu controle, você não consegue. O que eu vou fazer com isso? O que está acontecendo? Mas embora tenha tudo isso, embora ela seja imprevisível, embora ela seja inevitável, acontece nas nossas vidas e ela muitas vezes nós não conseguimos administrar, resolver, ela é algo, um momento em que Deus trabalha na nossa vida. Podemos dizer que ela é pedagógica. Por que isso? Em 1997, eu ouvi a apóstola Valnice falar uma frase que eu nunca esqueci, eu sempre falei lá em casa e já comentei aqui uma vez para vocês. Na economia divina, Deus não nos dá experiências desnecessárias. Sempre acontece alguma coisa. Então, nós que cremos em Deus, nós que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando vem essa tempestade, você pode ter certeza, não é para te destruir. Não é para te jogar para baixo, não é para te matar, mas é para você ter uma experiência maior. Porque Ele está no controle. Nunca perca isso. Por mais que você não tenha controle da situação, Deus não perde o controle jamais. Jamais. Nós vemos aqui, acabamos de ler aqui, uma situação que Jesus tinha acabado de ministrar a palavra de Deus, explicando sobre o reino de Deus. Se você olhar alguns versículos antes dele falando sobre parábolas, né? Falando sobre o reino, ele devia estar muito cansado. Quando ele entra no barco, ele fala para os discípulos, vamos passar para o outro lado. Ele fala aqui, ó, passemos para a outra margem. E ele tão cansado, quem assiste The Chosen, tão apaixonado nessa série, mostra muita parte humana de Jesus. Mostra às vezes ele cansado, ele assim, nossa, tem uma cena que ele orou por pessoas, curou pessoas, ele saiu de lá assim, ó, esgotado. Provavelmente seria mais ou menos essa situação. Jesus devia estar muito cansado. Por que a gente fala isso? Porque quando ele entrou, falou, passemos para outra margem, ele foi dormir. E estava na polpa, dormiu mesmo, literalmente, pegou no sono. Ele estava muito cansado. E nesse meio tempo, os discípulos, em obediência, entram no mar da Galileia. E para ir para o outro lado, conforme Jesus queria. Só que nesse meio tempo, veio uma tempestade. E não é uma tempestade qualquer. Quando nós estudamos um pouco sobre o mar da Galileia, eles nos ensinaram que ali há costume de vir um vento contrário, que os temporais e as tempestades naquele local são terríveis. Os pescadores, eles nem entram no mar, porque eles sabem que se entrar, corre o risco de morrer, o barco virar e todos morrerem. Pensam bem, são barcos de pescadores, são barcos pequenos, não tem toda uma tecnologia, não são grandes igual um navio, são barcos que um vento muito forte, uma onda muito forte, vai tudo pro beleléu. E é isso que estava acontecendo. E aqueles homens são pescadores, e eles sabiam o que estava acontecendo. Provavelmente na cabeça deles, como pescadores, vamos deixar o mestre descansar, que a gente dá conta do recado. A gente vai conseguir vencer essa tempestade. E eles devem ter feito de tudo. E gritado, e jogado água, e corre para cá, e arruma aqui, faz ali. E por fim eles perceberam o seguinte, a palavra de Deus fala que as ondas começaram a ficar tão grandes que jogavam o barco de um lado e do outro, e água entrando dentro do barco. E Jesus ainda estava dormindo. E o que eles fazem? Eles fazem uma pergunta que eu diria que é a nossa pergunta. É a pergunta de uma pessoa que está desesperada. É a pergunta de uma pessoa que está angustiada. Eles perguntam para Jesus com um tom de censura. Eles falam assim, mestre, não se te dá que pereçamos? O que ele está falando? Senhor, o senhor não está vendo que a gente pode morrer?
O Senhor não está vendo a situação que está acontecendo aqui? Esse vento, essas ondas, essa água, nós vamos acabar morrendo. Será que o Senhor não está prestando atenção nisso, não? Quantas vezes nós já fizemos isso? A gente está passando por dificuldades, a tempestade veio nas nossas vidas e há um silêncio de Deus. Parece que Deus não fala, parece que Deus não se importa, parece que Deus não está fazendo absolutamente nada. E a gente fala, Senhor, mas será que o Senhor não está vendo? O Senhor não está percebendo como está sendo a minha situação? O problema que está na minha casa, o problema que está no meu trabalho, o problema financeiro, a doença que chegou, um luto que chegou, alguma coisa terrível que está fora do meu controle. Será que o Senhor não está prestando atenção? O que está acontecendo na minha vida? Quantas vezes nós já fizemos isso? Questionamos Deus, censuramos Deus, mas será que o Senhor não está vendo? Eu fico imaginando Marta, irmã de Lázaro, chama lá o mestre, fala para ele que o amigo dele está muito mal, para ele vir orar. Jesus fala, calma, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Senhor. E demora ainda os dias até Jesus chegar até ali. Quando chega, o que aconteceu? Lázaro já está morto. E o que Marta fala? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Ela também estava questionando, também estava falando. E o que Jesus falou? Creia, eu sou a responsável. Eu não serei ou não fui, eu sou. Aleluia, Jesus. Gente, a gente tem que ter uma mente muito aberta para entender isso. Porque é o seguinte, uma fé, uma convicção que Deus está no controle das tempestades na nossa vida. Deus nunca, jamais, em tempo algum, Ele retarda. Não é porque Ele está em silêncio que Ele não está fazendo absolutamente nada, que Ele está de braço cruzado. Nossa, isso me foi pego de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Ele é Deus. Tudo está sob controle. Não desanime. Não tenha medo. Deus está no controle da tua vida. O silêncio de Deus às vezes grita muito mais alto do que as tempestades das nossas vidas. Mas creia, Deus está agindo a seu favor. E eu achei interessante que o Augusto tinha comentado uma música com muito louvor, né, Aninha? E eu até anotei um trecho, porque sem querer eu estava ouvindo e falei assim, gente, exatamente, olha o trechinho que ela fala, que ela canta. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então louve. Simplesmente louve. Está chorando? Louve. Está precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa. Louve. Glória a Deus. Louve. Deus habita em meus louvores. Não importa o que Satanás está fazendo na tua vida. Não importa o emaranhado que ele fez na tua vida. Não importa uma rede que ele lançou para você cair, feito um peixinho ali na rede e ele te capturar. Não, Deus não está travado. Deus está sempre no controle. Aleluia. Louve a Deus. Você não sabe o que vai fazer? Não murmure. Você não sabe o que vai fazer? Não questione. Você não sabe o que vai fazer? Não blasfeme. Você não sabe o que vai fazer? Procure a Deus. Bota o teu joelho no chão. Vai orar, vai louvar. Coloca hinos. Sim. É isso. Deus habita em meus louvores, que onde há a presença de Deus, a escuridão tem que sair. Aleluia. Não pode ficar. Jamais, jamais, jamais. Nós temos que ter isso em mente. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu creio no Senhor, porque o Senhor é Deus. E o Senhor está no controle. Sim, Jesus. Não adianta falar, Senhor. Aconteceu alguma coisa, pastor? Senhor da glória. Voltando aqui. Glória a Deus Deus. está no controle. Aleluia. Como diz essa música, Ele fica em silêncio, mas Ele está trabalhando. Então, se não questione Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Está vendo. E Ele está trabalhando a seu favor. Aleluia, Senhor. E o que acontece? Eles acordam Jesus. Jesus levanta, repreende o vento, cala a sua boca, Marta, fica quieto aí. E o que acontece?
Glorificado seja o E Senhor. o que ele fala para esses discípulos? Por que vocês estão tímidos? Ainda não tem fé? Por que ele está falando isso? Por que os discípulos deveriam ter fé e não ter medo? Por que nós devemos ter fé e não ter medo? Existem 4 razões. 4. Aqui a gente pode ver essa palavra. Primeiro, por causa de uma promessa de Jesus. Jesus, quando entrou no barco, ele falou assim: passemos para outra margem. Jesus fez uma promessa: nós vamos para outra margem, não importa a tempestade que vai acontecer. Deus prometeu algo na tua vida? Vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Pode passar céus e terra, a palavra dele vai cumprir. Então não importa o tempo que está acontecendo, Deus prometeu, vai cumprir na tua vida. Não importa o que seja, Deus prometeu, vai cumprir. Então a primeira razão para não temermos, mas termos fé, promessa de Deus, promessa de Jesus. E eu acho incrível, eu amo aquela passagem ali em Romanos 4, eu até deixei aqui aberto porque Deus já trabalhou muito comigo nesse pedaço aqui, onde fala de Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito de pai de muitas nações, como lhe havia dito, assim será a tua descendência. Deus tinha dado uma palavra para Abraão. E aí o que ele fala aqui? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, porque ela era estéril, além de estéril já não tinha menstruação mais, já tinha passado. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Gente, isso alimenta a nossa fé. Pensa Abraão, um homem de 100 anos, Sara 90. Deus tinha dado uma promessa para eles, já faziam anos, mas eles não titubearam, não foram pela incredulidade. Aquele que prometeu, ele é fiel e tem poder para cumprir. Por isso nós temos medo, porque nós tememos e não acreditamos que ele tem poder, que ele vai cumprir. Aí vem a incredulidade, vem a dúvida. A dúvida e a incredulidade é inimigo da fé. E sem fé não veremos a Deus. Então, fé, crer que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, primeira promessa. Segundo, presença de Jesus. Quem estava dentro do barco? Jesus. Quem está sobre a tua vida? Jesus. Quem ele é Senhor? O que Jesus é seu? Senhor. Então ele está com você. Ele está em você. Estamos em Cristo. Presta atenção, estamos em Cristo. E Ele mesmo disse: eu que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco dia e noite, 24 horas por dia. E está todo o tempo conosco. Nós temos que ter essa consciência. A presença de Cristo está em nós. A presença de Cristo estava naquele barco, então eles não precisavam temer nada. Falei assim, cara, eu estou com Jesus aqui, por que eu vou temer? Ele falou que nós vamos passar para o outro lado. Bom, se eu não estivesse em obediência, olha a nossa cabeça. Se eu não estivesse em obediência, como alguns cristãos não estão, se vem a tempestade, se vem problemas, está certo, né? Normal. Mas se eu estou em obediência, então não vem tempestade, não vem temporal, não vem problemas, engano nosso. Ler engano. Não é porque eu sou fiel a Cristo, que não vem problemas. Vem sim. Mas eu tenho que crer que a presença dele é mais do que suficiente. Sim, é mais do que suficiente. Eu posso andar em vitória. Eu posso pisar na cabeça do diabo e ele não tem poder e autoridade porque Cristo está em mim.
Ele está na minha vida, é Ele que comanda a mim. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, então não importa que chova canivete. Eu sei em quem eu tenho crido, Jesus. Aleluia. Terceira coisa, a paz de Jesus. Gente, Jesus é homem e Ele é Deus. Vocês acham que Ele não sabia que vinha tempestade? Que Ele foi pego de surpresa? Nossa, eu dormi tanto que eu não percebi que eu não sabia que ia chover. Claro que não. Ele sabia que ia chover. E por que Ele foi dormir? Paz. Paz. Ele sabia que tudo estava no controle de Deus Pai. Paz. Paz não é ausência de problemas e tempestades ou situações. Paz é saber que mesmo eu estou passando por tribulações, por dificuldades, por situações difíceis, por problemas que às vezes eu não consigo resolver, mas eu sei que, embora eu não consiga resolver, o leme da minha vida está na mão de Deus. Isso é paz. É a certeza absoluta que, por mais que eu não estou vendo o final do túnel, por mais que só aparece raios e trovões, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que Deus está no controle da minha vida e isso me traz paz. Amém. Isso me traz segurança. É a paz que sobrepassa todo o entendimento. E quarta e última coisa, quarta e última razão para que tenha fé e não tenha medo: poder de Jesus. Aqui nós vimos, nessa passagem de Marcos, que Jesus tem poder sobre as leis da natureza. O mar e o vento ouviram a voz de Jesus e aquietaram e veio a bonança. Mas interessante que aqui em Marcos, já no capítulo 5, nós vamos ver outro poder de Jesus. Jesus saiu, falou que ia para outra margem. E ele foi para a terra do Gadareno. Gazareno. É um nome difícil. Esse aí mesmo. E ali havia um homem que estava endemoniado. Endemoniado. 6.000 demônios. Uma legião. Imagina uma pessoa, quando é atormentada por um demônio, já sofre horrores, imagina 6.000. O sofrimento daquela pessoa. E o que Jesus fez? Foi até aquele homem e ele repreendeu e expulsou aqueles demônios que estavam ali naquele homem. E o que aconteceu? Os demônios tremem e estremecem diante de Jesus Cristo. Jesus tem poder sobre os demônios. Você não tem que temer nada. Jesus, o poder que está no nome de Jesus é algo imensurável. Ele tem poder sobre os demônios. E logo em seguida, nós vemos uma mulher com hemorragia há 12 anos. E ela fala: se tão somente tocar na orla, eu serei curada. E quando ela tocou, saiu o poder de Jesus e aquela mulher foi imediatamente curada. Jesus tem poder sobre as doenças. Aleluia. Jesus, ele vai curar a sua vida, as suas emoções, as suas doenças, porque ele disse que levou sobre si todas as suas dores, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, estava sobre ele naquele madeiro. Jesus tem poder sobre isso. Aleluia, Jesus. É crer, é crer. Eu não vou andar pelo que eu vi, mas eu vou olhar para Jesus. Por mais que a medicina ou a ciência fale alguma coisa, ela não tem a última palavra. A última palavra vem de Jesus, que é o Filho do Deus Altíssimo. E em seguida, nós temos a filha de Jairo, uma menina de 12 anos, que veio a falecer nesse meio tempo. E eles falaram: não precisa incomodar o mestre, sua filha já morreu. E Jesus fala para Jairo: crê somente.
creio. E ele foi e falou, Talita cumi, menina, levanta. O que aconteceu? A morte ouviu a voz de Jesus e obedeceu e saiu da vida daquela criança. Da mesma forma que aconteceu Lázaro, não importa a quantidade de dias, a morte ouviu e obedeceu. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem todo o poder. Está na mão dele. Ele foi lá na fé, tirou a chave da mão do diabo, da morte e a chave do inferno. A morte não tem mais a vitória. Ela foi tragada pela pessoa de Jesus Cristo. Amém? Aí vem a última pergunta dos discípulos. E eles, com grande temor, eles falam assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Glória a Jesus. Quem é esse? Esse é aquele que antes da fundação do mundo estava sentado junto com o Pai e o Espírito Santo de Deus, e ele escreveu sobre a tua vida. Ele escreveu a tua redenção. Este é aquele que era e que é e será eternamente. Esse é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte. Esse é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Esse é aquele que lá no Getsemane suou suor de sangue. Ele suou isso por amor a nós. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. É ele. Quem é esse? Esse é aquele que ele transportou o madeiro sozinho e foi crucificado por amor a nós, para a redenção por cada um de nós, e disse: tudo está consumado. Esse é a porta das ovelhas. Esse é o cordeiro pascual. Esse é o tabernáculo. Esse é aquele que os patriarcas falavam e os profetas apontaram. Esse é aquele que era e é e há de vir. Esse é a ressurreição e a vida. Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que pagou um preço altíssimo por cada um de nós. Esse é aquele que é o fundamento da igreja. Esse é aquele que te chama pelo teu nome. Esse é aquele que jamais vai te abandonar. Sim, Jesus. Esse é aquele que era o cordeiro. Esse aqui é Deus. Que ruge. Esse é aquele que entregou na igreja a chave, a autoridade. Você vai pisar na cabeça do diabo. Esse é aquele que falou para você e para mim: não tenha medo, eu estou com você todos os dias da minha vida. Esse é aquele que vai voltar e vai buscar a sua igreja. Amém, Jesus. Esse é o fundamento, esse é a pedra de esquina. Jesus, ele é tudo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele nós jamais chegaremos até o Pai. Ele é a videira verdadeira. Quem você é, Jesus? Quem é Jesus para você? Sim, Senhor. Quem é Jesus para você? Quando fala quem é Jesus, o que você fala? Ele é filho de Deus. E o que mais? Ele é o Senhor da minha vida, o amado da minha alma. Ele é a estrela da manhã. Ele é o meu Deus, o meu Redentor, a porta das ovelhas. Ele é o meu pastor. Ele é o meu Senhor. Sem Ele, nada se fez. Tudo foi feito por Ele, para Ele, as coisas visíveis, as invisíveis. Tudo é para Ele, por tudo. Nós dependemos 100% dEle. Quer andar de vitória? Busque a Deus. Tenha intimidade com o Senhor. Tem intimidade, ore, busque, medita na palavra, se alimenta. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é aquele que se destituiu de toda a sua glória e se tornou homem, pisou nesse chão, nessa terra, para sofrer as nossas dores e morrer a nossa morte. Mas ele ressuscitou em vitória e glória. E todos os anjos digam amém, amém, amém. Ele é santo, 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 santo. Só Ele é digno de abrir ali o selo. Só Ele. Sim, Jesus. E é esse Deus. E é esse Jesus que está no nosso meio. Porque Ele diz: quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, lá eu estarei. E Ele está. Aleluia. E Ele quer mudar a sua vida.
Ele quer mudar a sua história. Ele quer te curar as suas emoções, as situações, as suas enfermidades, aquilo que tem vivido, aquilo que não vem dele. Ele quer que você tenha a autoridade que ele colocou em você para pisar na cabeça do diabo. Porque ele te deu a palavra. Nós temos o sangue dele. Nós temos a armadura dele. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Cristo Jesus. para quebrar toda e qualquer fortaleza. Todos os argumentos satânicos têm que ser desfeitos. Eu queria que você fechasse seus olhos, depois nós vamos estar orando por vocês. Sim, Jesus. Coloca a sua vida diante do Pai. Coloca a sua vida diante de Deus. Como diz o hino. Está chorando? Vai louvar. Sim, Senhor. Está doendo? Louve. Está difícil? Louve. Está complicado? Louve. Deus habita em meus louvores. Ele acalma a tempestade. Não desanime, não tenha medo. E tudo está no controle dele. Tudo está no controle de Deus. Deus nunca te abandonou, por mais que você ache que Deus te abandonou. Não, jamais, 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 jamais. Ele é Senhor. Ele é Salvador. Ele é Santo. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é onisciente. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o amor personificado. Ele entregou a sua vida por amor. Você por amor. Aleluia. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença. Queremos primeiramente pedir perdão, Pai. Porque muitas vezes nós queremos tomar as rédeas da nossa vida. Nós queremos sozinhos, longe de Ti, fazer o que nós achamos que deve ser feito. Pai, nos perdoa. Porque essa independência não vem do Senhor. A Sua palavra nos ensina que nós devemos depender de Ti. Ouvir a Tua voz. Seguir os Teus passos. Ouvir a Tua palavra. Vivê-la. Pai, em nome de Jesus, cada um de nós aqui, o Senhor conhece o deitar e o levantar. O Senhor conhece, Senhor, as suas tempestades, as vidas que tem vivido. O Senhor sabe das suas limitações, o Senhor conhece as dificuldades de cada um. Mas nós cremos que o Senhor tem todo o poder, toda a glória. E nós queremos entregar a direção das nossas vidas nas Tuas mãos. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus e o Senhor está no controle de todas as coisas. Jesus. Pai, por mais que nós não venhamos saber o que está acontecendo com a luz do fim do túnel, mas nós queremos entregar diante do trono do Altíssimo. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus está à tua direita intercedendo por cada um de nós. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso mediador. Por isso apresentamos diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas. E que o Senhor venha se revelar a cada um de nós nessa noite, ó Pai. Que o Senhor venha tocar na vida de cada um aqui, ó Pai. Do alto da cabeça à planta dos seus pés. E que toda armadilha satânica, todo espírito de engano, todo espírito de ira, contenda, confusão, todo espírito do mundo que tem se levantado contra as nossas vidas, nós já rejeitamos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Porque esse nome tem poder sobre todos os demônios. E que fiquem calados e vão para onde Jesus assim o determinar. Porque nós sabemos que somos vencedores por aquele que nos amou. Amém.